Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Juliana, eu sou neurologista pediátrica, trabalho no Hospital das Clínicas, sou preceptora da residência de neurologia pediátrica e agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui presente para podermos discutirmos um pouco sobre a hemorragia peri-intraventricular do prematuro. Esse tema é um tema de uma importância muito grande porque, atualmente, com o grande avanço das UTIs neonatais, essa assistência ao bebê prematuro, a gente lida cada vez mais com a hemorragia. E existem alguns trabalhos que mostram que, apesar de termos um aumento dos prematuros, a gente não consegue, mesmo com todos esses avanços, uma redução nessa incidência da hemorragia. Isso a gente vai discutir um pouco durante essa aula. A aula vai ser desenvolvida através, de um conceito, onde a gente vai definir essa hemorragia. Nós vamos falar um pouco do diagnóstico, que será feito através do ultrassom transfontanela, e dentro desse diagnóstico a classificação da hemorragia. Será abordado também a parte do tratamento, aonde nós vamos falar um pouco do tratamento profilático, do tratamento preventivo e farmacológico, e para finalizar, a gente vai falar um pouco das complicações e do prognóstico da hemorragia. Bom, em relação ao conceito da hemorragia, ela acontece na matriz germinativa subependimária, que é uma região muito importante. Vocês vão ver na figura aqui que está localizada na região periventricular, e essa matriz ela tem o seu desenvolvimento máximo na 26ª semana de gestação. Sabemos que a partir da 34ª semana essa matriz sofre uma involução e na grande maioria dos bebês a termos, a partir de 37 semanas, ela já não está mais presente. A hemorragia acontece em função principalmente de ser uma área bastante vascularizada, tá? Ela se localiza aqui entre o núcleo caudado e o tálamo, né? É uma região bastante bem visível ao exame do ultrassom, como nós vamos ver lá no diagnóstico. Essa hemorragia, nós vamos ver na classificação, ela pode se restringir a essa área da matriz germinativa ou ela pode também se estender para as cavidades ventriculares. A hemorragia do plexo coroide é menos frequente, mas também pode estar associado com a hemorragia da matriz, principalmente naqueles bebês até 29 semanas. Para a gente entender um pouquinho do que acontece, a gente tem aqui a matriz germinativa, aonde sofre essa hemorragia, a hemorragia acontece, existe uma congestão venosa periventricular, tá? Essa congestão depois sofre um processo isquêmico e daí o infarto hemorrágico, realmente finalizando o processo fisiopatológico da hemorragia. O que é importante a gente pensar? A vulnerabilidade dessa matriz, ela é multifatorial e existem alguns fatores na condição da gestação, na condição do peri e do pós-parto imediato que vão predispor a essa hemorragia. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, ela se inicia nas primeiras horas após o nascimento. Isso acontece em 40% dos prematuros. Na grande maioria, a gente faz esse exame diagnóstico entre o 3º e o 5º dia de vida. Por quê? Porque 90% dessas hemorragias são diagnosticadas até o 4º dia de vida. Quando acontece a hemorragia peri-intraventricular após a primeira semana de nascido desse bebê, na grande maioria das vezes ela não tem uma correlação fisiopatológica com esse quadro orgânico mesmo da prematuridade, sim com as intercorrências clínicas mais graves. A coriamnioniite é um fator de risco independente para essa hemorragia. Por que que eu coloquei esse item aqui? Porque dentro de todos os fatores, essa presença da infecção no bebê
ele desencadeia uma cascata inflamatória que predispõe a essa hemorragia, que é um pouco diferente dessas outras causas, e isso piora significativamente o prognóstico desse bebê. Entraremos agora na parte do diagnóstico. No diagnóstico, a primeira coisa a ser avaliada, né, no contexto clínico, o que é importante a gente observar nesse bebê que pode falar a favor do diagnóstico. Vocês vão ver que a hemorragia, ela é uma situação muito silenciosa. Na grande maioria das vezes a gente não tem uma manifestação clínica. No entanto, se você tiver um olhar mais cuidadoso e souber o que deve ser avaliado, isso pode te ajudar a pensar na hemorragia. O que esse bebê que está ali, né, em cuidados, numa proteção, muitas vezes extremamente manipulado, invadido com aparelhos, né, com ventilador, com acesso venoso, o que é importante a gente ver? Primeira coisa, nós vamos observar a postura desse bebê. A movimentação espontânea, como que ela acontece, o comportamento, existe, né, porque mesmo um bebê às vezes numa sedação, hoje a gente tem sempre o zelo de alguns momentos reduzir essa sedação exatamente para observar o contato desse bebê, como é que se manifesta, né, essa reatividade, principalmente do olhar. O tônus, o que é tônus? É muitas vezes essa condição mesmo de organização dos membros com o corpo todo. Se essa postura desse bebê é uma postura muito, vamos falar assim, que chama muito atenção, às vezes um bebê muito relaxado, às vezes um bebê muito tônico, muito duro, e realmente nas questões do comprometimento neurológico, aí a gente já está numa avaliação neurológica e é necessário um pouco mais de experiência. E do ponto de vista pediátrico, gente, uma coisa que o neurologista sempre valoriza, a questão da medida do perímetro cefálico. Né? Nós sabemos que são bebês prematuros, com manipulação mínima, que é extremamente necessário um cuidado, mas uma medida do perímetro cefálico dentro de um processo evolutivo desse acompanhamento é de suma importância e muitas vezes uma mudança brusca nesse crescimento do perímetro cefálico vai te chamar a atenção para que alguma coisa está acontecendo dentro do cérebro desse bebê. Bom, nos bebês assintomáticos, que você pode não perceber nenhuma mudança, né, em todos aqueles sinais que eu pontuei anteriormente, é muito comum na parte laboratorial esse bebê aparecer com uma anemia e uma queda do hematócrito. Então, todo neonatologista fica muito atento a essa condição. Apareceu uma anemia de forma mais importante, não foi encontrado nenhum foco ou nenhum sinal clínico maior de hemorragia, o primeiro lugar que a gente pensa que está acontecendo esse sangramento é na matriz germinativa. Existe também aquele bebê que vai ter um quadro clínico saltatório, que a gente fala que é uma condição onde essa evolução acontece de uma forma saltatória. Um bebê que está bem e muitas vezes em questão de poucas horas ele muda completamente o desempenho clínico, com períodos às vezes de melhora e de piora. E finalizando o quadro catastrófico, que esse é o mais fácil da gente perceber. Por quê? Porque você vai estar diante de um bebê extremamente grave com um quadro neurológico já se manifestando. Muitas vezes a gente pode ter presença de crise convulsiva, de um choque neurogênico, né, com repercussão mesmo sistêmica bastante graves. Entramos agora na parte do diagnóstico através do ultrassom transfontanela. Né? Vocês vão ter a oportunidade, quem tiver um interesse maior no detalhamento das técnicas do exame, isso também vai ser apresentado em uma outra aula, mas é o exame de escolha que a gente faz na beira do leito, né? Ele tem um custo relativamente baixo e tem uma condição de uma triagem evolutiva muito boa. Então, é um exame que realmente tem uma importância muito grande para esse diagnóstico. E através desse exame, a gente consegue classificar essa hemorragia. Existem alguns autores, né, que definiram essa classificação. O mais utilizado é a classificação de Papille, né? Mas a gente muitas vezes tem uma característica dentro da condição neurológica
mesmo dentro de um mesmo grau, de poder definir um quadro mais grave ou um quadro mais leve. E o Volpe, ele destaca muito essa classificação em cima da quantidade de sangue dentro desses ventrículos. A classificação ela é feita da seguinte forma: a gente tem uma hemorragia grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A hemorragia grau 1, ela acontece exclusivamente na matriz germinativa. É uma hemorragia isolada dessa região. Na hemorragia grau 2, a matriz sangra e existe uma congestão venosa com aquele derramamento de sangue da matriz, aonde a gente vai encontrar esse sangue dentro da cavidade ventricular. Mas na grande maioria das vezes essa cavidade ventricular não vai sofrer nenhum processo da invasão desse sangue. Né? O sangue está presente ali, mas a gente não tem aquela cascata que acontece no líquor em relação à presença do sangue. No grau 3, essa hemorragia está dentro do ventrículo e aí sim a gente já entra nesse processo onde o próprio processo inflamatório da presença do sangue modifica a produção e a absorção licórica e muitas vezes ele pode causar uma obstrução nesse trajeto do sistema ventricular e a gente acaba tendo uma dilatação desses ventrículos, aparecendo aí a hidrocefalia. Na hemorragia grau 4, a gente tem o derramamento por ventrículo, mas nessa situação acontece também o infarto venoso, que é a presença do sofrimento desse tecido do parênquima, né, do parênquima encefálico, próximo dessa região, aonde a gente tem uma área isquêmica relativamente importante e pode ou não ter a dilatação ventricular, tá? Nem sempre na hemorragia grau 4, gente, a gente tem a dilatação ventricular, porque muitas vezes as pessoas, né, como a gente está dando um grau evolutivo, 1, 2, 3 e 4, o que a gente pensa? No grau 4 tem que ter dilatação, porque no grau 3 ela já existe, e isso não é verdadeiro. No grau 4 a gente tem o sofrimento do encéfalo. Esse tecido, esse parênquima, essa região subependimária ali bem próxima à matriz, ela sofre uma área extensa, né, de hemorragia com isquemia e esse tecido fica lesado. Aqui, gente, eu mostro a figura de uma peça, né, anatomopatológica, aonde a gente vê realmente um corte no sentido coronal do cérebro e dentro da cavidade ventricular a gente percebe uma quantidade muito grande de coágulo. Mas o mais importante é vocês verem aqui nessa região periventricular como que a gente tem realmente uma perda desse tecido. Esse tecido sofre, né? E na sequência nós vamos vendo aqui, ó, como que essa área da hemorragia se estende para dentro do encéfalo, para dentro do parênquima, né? E caracterizando o que foi definido como uma hemorragia grau 4, unilateral, tá? E essas setas aqui nessa terceira figura mostra realmente essa área mais hipodensa, aonde a gente vê, né, a gente neurologista chama muito isso uma área de penumbra, porque depois do processo agudo, isso pode sofrer uma revascularização e muitas vezes exatamente o cuidado que você vai ter com esse bebê, essa assistência que você vai dar, né, no sentido dos sintomas que ele for tendo, é que vai preservar ou não uma condição melhor desse tecido cerebral. Né? Então aqui assim, mostrando realmente isso num processo mais unilateral, vocês viram aqui pelas peças anatômicas, né, que a hemorragia está muito assimétrica e isso é o que a gente vê na prática mesmo. Geralmente a hemorragia grau 4 ela acontece de uma forma mais assimétrica do que as outras hemorragias. Aqui é uma imagem, uma figura onde a gente já não tem a peça anatômica, isso aqui é na prática clínica mesmo do exame do ultrassom.
Nessa parte aqui, nós estamos vendo uma hemorragia grau 1, onde ela está restrita à área da matriz germinativa, né? A gente não tem quantidade de sangue dentro do ventrículo. E nessa outra imagem aqui, a gente já vê uma hemorragia grau 2 para grau 3. Por que eu já estou falando que, né, a gente na evolução pode definir um grau 3? Porque já existe uma dilatação, ou seja, um aumento desse tamanho da cavidade ventricular. O ventrículo lateral aqui, ele já está maior do que o esperado, com uma quantidade muito grande de sangue dentro dele, né? Na evolução, a gente já vê realmente aqui uma hemorragia grau 3, essa cavidade aqui, ela está maior do que o esperado, né? E num corte coronal mais anterior, a gente vê esse coágulo aqui, né? Nessa sequência, do lado contralateral, a gente já vê uma extensão dessa área hiperecogênica para o tecido cerebral. Isso já define o que a gente fala que é uma hemorragia grau 4. No ultrassom de evolução aqui embaixo, vocês veem que quando essa área é reabsorvida, o que fica aqui? Uma área cística. Então, geralmente são os famosos cistos porencefálicos, às vezes, que são diagnosticados, às vezes em crianças maiores ou às vezes até mesmo em adulto, que são cicatrizes dessas áreas isquêmicas que foram, isquêmicas hemorrágicas, que foram reabsorvidas e ficou como cicatriz essa área cística. Na grande maioria das vezes, a gente pode ter uma incorporação dessa área cística ao ventrículo. Na literatura, a rotina para solicitação do ultrassom para os bebês prematuros, e isso em todos os serviços, né, mesmo no Brasil, fora do Brasil, isso é realmente uma indicação. Quando que essa indicação ela é definida? Ela é definida para todos os bebês prematuros abaixo de 2 quilos e abaixo de 34 semanas, entre o 3º e o 5º dia de vida, tá? As outras indicações, elas vão ser dentro do necessário e dentro do que acontecer na evolução daquele bebê, né? Então, assim, atualmente, muitas vezes a gente questiona, nasceu com 35 semanas, 36 semanas, tem que fazer ultrassom transfontanela porque é prematuro? Dentro do critério dessa indicação de um bebê assintomático, num parto que não teve grandes fatores, né, de risco, a gente pensa realmente se tem a necessidade. Isso não faz parte da rotina, tá? Nos critérios, né, de segmento, lembra que eu falei que o ultrassom é um exame muito importante porque ele nos permite, nessa evolução, acompanhar esses bebês. A hemorragia grau 1, né, que está restrita a essa matriz germinativa e que até um tempo atrás a gente achava que esses bebês não teriam nenhuma condição no prognóstico de sequela dessa hemorragia, a gente não dava tanta importância às vezes a esse segmento. Hoje a gente tem um pouquinho mais de cuidado, então a gente acompanha essa hemorragia pelo menos uma vez nos primeiros 15 dias e depois a gente repete esse exame dentro da idade a termo desse bebê. A hemorragia grau 2, ela já é uma hemorragia que a gente tem uma preocupação um pouquinho maior, porque ela pode evoluir para um grau 3 com uma dilatação desse ventrículo e às vezes você necessitar mudar a sua conduta, né? Nós vamos ver lá na parte do tratamento o porquê disso, mas a gente sempre repete esse exame pelo menos dentro da idade gestacional até 32 semanas, de 15 em 15 dias. Depois de 32 semanas, o segmento vai depender da evolução clínica desse bebê. Na hemorragia grau 3 e grau 4, a gente sempre faz o exame evolutivo naquele momento necessário e nunca ultrapassa para repetir esse exame um período maior do que 7 dias, né? Mas se ele evolui com um quadro mais catastrófico, um quadro clínico de choque, crises convulsivas de mais difícil controle, a gente tenta repetir esse exame aí, às vezes dentro de 3, 4 dias após o primeiro. Nos bebês que têm uma instabilidade clínica, gente, que está às vezes, né, em uso de drogas vasoativas em altas doses, parâmetros ventilatórios muito altos, a indicação do ultrassom
muitas vezes vale a pena você esperar um pouco a estabilidade desse bebê para manipulação, porque o risco, né, de por mais que se tenha o cuidado na hora de colocar a sonda na cabeça, de fazer essa manipulação dentro da incubadora, e hoje a gente tem sondas cada vez mais de risco menor nessa manipulação, mas nunca manipular um bebê extremamente instável para fazer um ultrassom. Agora a gente entra, na parte do tratamento, né? E vocês vão ver que não é uma coisa que tem tratamento, né? O que é importante, então, nesse momento? É o preventivo, né? O ideal seria a gente prevenir a prematuridade. Seguir essas mães, fazer um pré-natal bem feito, ver aquelas mães de risco, cuidar desse pré-natal para que essa prematuridade seja adiada o máximo possível, né, dentro de uma gravidez de risco. Não conseguiu, entrou em trabalho de parto, tem que indicar uma cesárea num prematuro, vamos fazer uma condução apropriada e o mais cuidadoso e adequado possível desse parto, né? Com todas as condições, todos os cuidados, por menores que possam parecer, eles fazem toda a diferença num bebê prematuro, né? E numa mãe que está ali numa expectativa muito grande, às vezes, de uma gravidez, é importante esse cuidado porque essa condição neurológica ela vai ser levada por toda a vida dessa criança. Lembrando naquelas condições que são possíveis do uso do corticoide. As mães que entram num trabalho de parto prematuro, que têm condição de receber esse corticoide, né, que muitas vezes ele é só visto como um cuidado para maturidade pulmonar, ele também ajuda e previne na condição da hemorragia peri-intraventricular. Né, lembrando aqui às vezes da coriamnionites, se essa mãe tem um risco maior de infecção, o uso de antibiótico antes do parto, ele pode retardar um pouco mais essa cascata inflamatória que causa essa sequela neurológica maior, né? Chegou, fez o parto, vamos para a assistência do neonato. Essa assistência do neonato por pessoas que tenham uma experiência, que tenham uma vivência dessa sala de parto, desse cuidado, né? E cuidados mínimos, aquecimento, manipulação, cuidado na hora de fazer uma mudança de decúbito, cuidado na hora de fazer uma aspiração de uma cavidade oral, de uma orofaringe. Tudo isso são cuidados que faz uma prevenção e dificulta essa flutuação do fluxo sanguíneo cerebral, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, por que o neurologista pediu para não colocar esse bebê em decúbito lateral, não movimentar tanto a cabecinha? Por quê? Existe uma mobilidade muscular, uma dificuldade de sustentação muito grande. E no pescoço desses bebês, a gente tem as grandes artérias, né? A carótida ali é que vai fazer todo esse fluxo. Então, se você dificulta o fluxo através de um pescoço que vai estar lateralizado, isso pode trazer uma consequência para essa perfusão cerebral. Então, isso é importante sim na hora desse cuidado. As outras questões mais, né, vamos falar assim, mais evolutivas, que acontecem aí dentro de 20, 30 minutos nos quadros graves, como, por exemplo, as questões dos transtornos, dos distúrbios hemodinâmicos, das coagulopatias que podem estar associadas com esse risco da prematuridade. Então, assim, são cuidados que a gente tem que prevenir, né, com as medidas necessárias para melhorar essa neuroproteção, mantendo esse fluxo sanguíneo cerebral. No tratamento profilático, né, que já estamos ali com o neném dentro da unidade neonatal, já numa manipulação, o que é importante nessa profilaxia? A analgesia e a sedação desses nenéns, isso previne o risco de hemorragia, tá? Muitas vezes pode parecer que é uma chatura do neonatologista que fica ali e fala assim, olha gente, não fala alto, não coloca nada em cima da incubadora, apaga a luz, né? Vamos ter cuidado.
nessa estimulação. Por quê? Porque uma estimulação adequada, o neném, ele teria que estar dentro do útero da mãe, ele está ali. Não sei se vocês já tiveram a noção, muitas vezes assim, de um toque de um dedo em cima daquele acrílico da incubadora. O neném que está lá dentro tem uma sensação do ruído muito grande. Então, esses cuidados, eles são extremamente necessários para essa prevenção profilática mesmo dos riscos, né? Outra questão é a punção lombar, tá? A punção lombar, ela tem que ser feita com cuidado no prematuro, porque o tempo dessa punção, o aquecimento desse bebê, você vai tirar ele da incubadora, então é muito importante que a gente mantenha essa temperatura, né? Hoje a gente sabe, às vezes, para aquelas questões, às vezes, de hipóxia, dos trabalhos que são feitos com relação à hipotermia, mas o mais importante para a gente, nesse momento, é manter a normotermia, porque você tira o bebê de dentro de uma incubadora, muitas vezes, onde ele está numa temperatura ali, num tempo muito curto, você não tem esse cuidado de manter a temperatura e vai fazer um procedimento nele, muitas vezes ele perde calor muito rápido. E aí, o resultado desse procedimento, em vez de ajudar, pode trazer uma consequência como um agravamento dessa hemorragia, né? A reposição hídrica, essa reposição ela deve ser extremamente cuidadosa, não é porque o bebê às vezes está com a extremidade mais fria, que às vezes está com uma perfusão um pouco diminuída e que essa perfusão pode ser em função mesmo de um aquecimento inadequado e você começa a fazer uma expansão. As expansões não necessárias para esse bebê, elas podem agravar essa hemorragia perintraventricular. E outra questão é a questão da fisioterapia, né? A gente pede pelo menos nos primeiros 2, 3 dias, é quando é o risco maior dessa hemorragia, que esse bebê seja manipulado o mínimo possível, mesmo dentro de um contexto de uma abordagem fisioterápica. Do tratamento farmacológico, existem trabalhos na literatura com uma condição às vezes mais promissora. Muito tem sido discutido, né, dessa condição da indometacina, porque ela causaria uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, ela aumentaria essa resistência vascular, e isso associado a um aceleramento do amadurecimento desses vasos da matriz germinativa. E isso poderia realmente, às vezes, impedir a hemorragia. No entanto, ela tem que ser feita de uma forma muito, muito, muito precoce. E, por outro lado, a gente sabe dos riscos, né, do uso da indometacina, que ela pode até predispor naquela hemorragia que já se iniciou, né? No entanto, uma das contraindicações para o uso da indometacina para o fechamento do canal é uma hemorragia grau 3, grau 4. As outras drogas, né, vitamina E, etamicilato, são todas drogas em trabalhos, às vezes, de pesquisa mesmo. A gente não tem nada definido, então por isso a gente não usa na nossa rotina. O fenobarbital, existem alguns trabalhos porque ele vai reduzir o metabolismo cerebral. Fazendo essa redução do metabolismo cerebral, a gente poderia prever um efeito benéfico dessa droga num cérebro que precisa de manter esse fluxo e ficar em repouso. Na realidade, como a gente não tem uma condição de monitorização dessa atividade cerebral, a gente só tem usado o fenobarbital naqueles bebês com hemorragia mais grave, com um quadro clínico sugestivo de crise convulsiva, tá? Como uma medicação de tratamento para a hemorragia, nós não fazemos isso de rotina. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho das complicações dessa hemorragia, né? Que eu acho que é onde a gente pode, de alguma forma, fazer um trabalho aí melhorando o prognóstico desses bebês. Na hemorragia grau 3 e na grau 4 com a dilatação ventricular, a gente tem uma preocupação da presença da hemorragia da hidrocefalia pós-hemorrágica, né? Essa hidrocefalia, ela pode evoluir de uma forma lenta
ou de uma forma mais rápida. E o cuidado na monitorização dessa hidrocefalia, ou seja, no acompanhamento, é que vai mudar esse prognóstico desse bebê. Então, para facilitar uma abordagem mais didática, essa hidrocefalia ela é dividida, né, como complicação em 4 grupos. A gente teria o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. O que é o grupo 1? O grupo 1 seria aqueles bebês que têm uma dilatação ventricular e que ela vai evoluir de uma forma muito lenta, né? A gente fala que é aquela dilatação lentamente progressiva. Na grande maioria das vezes, o perímetro cefálico ele é mantido dentro do crescimento esperado, tá? E depois de 2 semanas de segmento dessa hidrocefalia, vocês vão ver que a gente entra num quadro estagnado. Ele dilatou, manteve um crescimento, mas não ultrapassou aquele limite, né, da curva do perímetro cefálico, e depois que passou o processo mais agudo, mais crítico do processo inflamatório e obstrutivo da hemorragia, essa hidrocefalia entra num processo de estagnação. No grupo 2, a gente tem essa dilatação ventricular lentamente progressiva, mas ela persiste depois dessas 2 semanas, né? Então, na grande maioria das vezes, passou o processo agudo da hemorragia, o processo inflamatório já começou a se resolver, mas na grande maioria das vezes, isso pelo processo obstrutivo, tá? Essa hidrocefalia persiste com um aumento depois dessas 2 semanas. E quando a gente for para a abordagem, né, desse grupo, é muito importante nesse momento a gente pensar o que eu posso fazer num bebê prematuro que não tem uma condição neurocirúrgica, que não tem uma condição de ser abordado, né, tem sangue dentro desse ventrículo, o que a gente vai poder fazer para reduzir esse risco desse crescimento. Aí é que entra a indicação das punções lombares. E a gente vai vendo, né, nesse segmento aqui da complicação como que a gente vai fazer isso. No grupo 3, a gente teria aqueles bebês com uma dilatação rapidamente progressiva. É um quadro difícil, né? Geralmente essa hidrocefalia é uma hidrocefalia já mais acentuada e o crescimento do perímetro cefálico é muito rápido. Nessas situações, a gente pode até tentar a punção lombar, mas vocês vão ver que muitas vezes a nossa falência em relação a conseguir um controle dessa hidrocefalia com a punção lombar é muito grande. E aí a gente muitas vezes tem que partir para uma outra conduta. Como eu já disse, esses bebês são bebês às vezes abaixo de 1,5 kg, abaixo de 2 quilos, e não tem condições clínicas, né, e nem tamanho, nem muitas vezes material que permita que ele seja submetido a um procedimento definitivo do ponto de vista neurocirúrgico. E aí a gente vai fazer a instalação de um reservatório ou uma derivação ventricular externa, tá? No grupo 4, né, seriam aquelas crianças com uma dilatação ventricular progressiva, mas que a gente conseguiu realmente o controle espontâneo dessa hidrocefalia com essas punções lombares, ou seja, seria aquele grupo 2, né, que na evolução a gente conseguiu o controle da hidrocefalia, essa hidrocefalia ficou controlada, então ele já entraria nesse grupo 4, ou o grupo 3, como eu disse, que é a porcentagem de bebês nessa condição que vão para o grupo 4 é bem menor, mas às vezes pode acontecer e por isso a gente nunca deixa naqueles bebês que têm condição, tá? Porque muitas vezes se essa hidrocefalia for de uma forma tão acentuada, com repercussão da hipertensão intracraniana, gente, vocês não vão fazer punção lombar nesses bebês, né? Se existe um risco pela pressão, pela hipertensão que essa hidrocefalia está causando, o procedimento tem que ser lá no ventrículo mesmo e não na punção lombar, tá? O grupo 1, ele exige uma vigilância rigorosa nessas primeiras 2 semanas, que é quando a gente vai definir se a gente vai começar ou não alguma intervenção em relação a essa hidrocefalia. O grupo 2, a gente já avalia essa punção, né, para essa drenagem da hidrocefalia, igual eu falei, na grande maioria das vezes eles vão evoluir para o grupo 4 depois de 4, às vezes 6 semanas. A punção lombar seriada,
que é uma dúvida às vezes, né? Como que ela é feita? Muitas vezes a gente não tem condição, pela própria condição clínica do bebê, de fazer essa punção de 24 em 24 horas. Então, a gente tenta fazer pelo menos de 48 em 48 horas. O volume drenado, a gente tenta não tirar menos do que 10 ml por quilo, tá? Óbvio que isso vai depender da condição da tolerância e do tempo de drenagem. Tem muitos bebês que levam, pela posição às vezes da agulha no espaço, leva um tempo maior para essa drenagem. Isso na condição às vezes, né, de temperatura, de suporte ventilatório, ele não consegue manter esse tempo para você fazer essa drenagem. Mas o ideal é que seja retirado pelo menos esses 10 ml por quilo. Naquele grupo 3, né, onde a punção lombar seriada não funcionou, e como é que você vai detectar que não está funcionando? O crescimento do perímetro cefálico e os sinais da evolução da hidrocefalia. Então, nesse caso, você já vai partir para a colocação da derivação ventricular externa ou na tentativa de preservar, porque a DVE tem as suas complicações também, muitas vezes a gente tenta a instalação de um reservatório. E essa drenagem vai ser feita pelo reservatório, né, de acordo com a evolução da hidrocefalia, como você faz a punção lombar. Mas ali você tendo um reservatório, você pode tentar fazer essa drenagem de 24 em 24 horas, até que esse bebê tenha condição de ir para a instalação da derivação ventricular peritoneal, que seria o procedimento mais definitivo no tratamento da hidrocefalia. No grupo 4, que é aqueles bebês que já vão estar com uma hidrocefalia estável, né, e que a gente pode ter chegado nisso através da punção lombar seriada, a gente vai manter essa vigilância por um ano, né? Por quê? Porque a gente sabe que essa hidrocefalia, durante esse um ano, ela pode em algum momento descompensar. E aí você tem que estar atento à intervenção mais rápida para proteger esse cérebro, esse parênquima cerebral, na tentativa de melhorar o prognóstico desses bebês, né? Então, assim, aqui eu apresento um fluxograma, tá? É um fluxograma que consta do livro, isso tá lá no livro. Ele simplesmente colocou a evolução daqueles grupos 1, 2, 3 e 4, né, de uma hidrocefalia lentamente progressiva, de uma hidrocefalia lentamente progressiva, mas que mantém essa dilatação, uma hidrocefalia rapidamente progressiva, e o grupo 4, onde a gente já definiu que é uma hidrocefalia resolvida, estável do ponto de vista da dilatação, mas que é necessário manter esse segmento por um ano. Bom, o prognóstico, como eu falei, vai depender muitas vezes, né, do grau da hemorragia e desses cuidados que esse bebê recebe. A mortalidade e mesmo a hidrocefalia, ela é diretamente proporcional a essa gravidade da hemorragia. A gente faz o acompanhamento pelo menos no primeiro ano de vida, né, por causa desse risco da dilatação tardia. E hoje, tá, um cuidado muito importante é que a destruição dessas células gliais da matriz germinativa que acontece em função da hemorragia, a gente sabe que isso pode causar problemas potenciais na mielinização, né, desse tecido cerebral. Então, há um tempo atrás, o que a gente falava? Bebê tinha hemorragia grau 1, grau 2, não precisa nem fazer segmento com o neurologista, pode ir para o pediatra. Por quê? Porque o risco é muito pequeno de sequela motora, tá, gente? Porque quando a gente entra nesses problemas hoje de mielinização, e que aí entra realmente o desempenho intelectual desses bebês, hoje, com um segmento mais longo, a gente vê que a porcentagem de prematuros com perda cognitiva é muito significativo. E que, se você tem o cuidado precoce, né, nesses bebês, às vezes, que vão ser crianças limítrofes do ponto de vista intelectual, de fazer uma intervenção, isso pode mudar significativamente a qualidade de vida dessa criança e dessa família na vida adulta, né?
Então, era isso que eu queria deixar aqui, a importância, né, do tema, fechando com vocês esse cuidado desse segmento, esse cuidado que é feito em relação à prematuridade, realmente a condição desse acompanhamento, tá? Aqui no finalzinho eu deixei um slide que é sobre a leucoencefalomalácia ou a leucoencefalopatia. Eu coloquei um único slide porque não é o objetivo da nossa aula, mas eu acho importante porque é muito comum a gente ver os profissionais da área de saúde achando que hemorragia periintraventricular e leucoencefalopatia são a mesma entidade, e não são. A leucoencefalopatia pode ter uma associação, né, ou pode não, tem uma associação com essa questão da mielinização, tá? Mas muito mais de um ponto de vista vascular, perfusional, isquêmico, né? E é óbvio que naqueles bebês que têm uma hemorragia mais acentuada, grau 3 e grau 4, vai acontecer essa questão vascular perfusional. Então, na grande maioria das vezes, existe essa associação da hemorragia com a leucoencefalomalácia, mas são duas entidades distintas, né? Um bebê pode ter leucoencefalomalácia sem ter tido hemorragia, né? Por outras questões sistêmicas, cardiológicas, pulmonares, né? De choques, às vezes distintos, sem hemorragia. Não é necessária a presença da hemorragia para que ele tenha a leucoencefalomalácia. Tá? Bom, gente, era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, né? Agradeço a paciência aí por ouvir a aula toda e que vocês possam usar essas informações aí da melhor forma possível. Muito obrigada, até logo.